Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, como sempre, gente, antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. No caso de hoje, nós vamos falar sobre o misterioso assassinato da socialite Peggy Nadel. Muitas suspeitas e teorias absurdas foram criadas em cima desse caso e as mídias ficaram frenéticas com um mistério em torno da morte da senhora. Vocês já vão entender tudinho o que aconteceu. Peggy Waxblatt Nadel foi uma mulher nascida em novembro de 1933 no condado de Kings County, no estado norte-americano de Nova York. Ela era filha do casal Libby e Samuel Waxblatt e passou toda a sua infância e também adolescência no Brooklyn. Ela era uma menina adorável, muito tranquila, estudiosa e bastante esforçada. A Peggy começou a trabalhar quando ainda era muito nova e sempre foi motivo de orgulho para os seus pais. Ela ingressou na universidade e concluiu seu curso como uma das melhores alunas da turma. Seus pais nunca tiveram boas condições financeiras, então o sonho da garota era justamente vencer na vida e proporcionar para os seus filhos tudo o que ela mesma não pôde ter quando era adolescente. Ainda quando morava no Brooklyn, a Peggy conheceu um rapaz charmoso chamado Robert Nadel e foi amor à primeira vista. Assim como ela, o Robert era muito carinhoso e sonhador. Ele sonhava em ter uma vida boa e proporcionar à sua futura família tudo o que ele não teve até aquele momento. O casal apaixonado deu início ao namoro sério e em poucos meses eles se casaram. Depois disso, eles decidiram se mudar para o subúrbio de Rockland County, onde viveram pelo resto de suas vidas. O casal teve 2 filhos, uma menina que recebeu o nome de Suzanne e um rapaz que recebeu o nome de James. Aqueles 2 eram a razão da vida da Peggy. Na verdade, tanto a mulher quanto seu marido Robert eram apaixonados pelas crianças. Por volta de 1960, quando as crianças já estavam mais grandinhas, a Peggy decidiu voltar a estudar e procurar uma vaga para se recolocar no mercado. O Robert super apoiou a mulher e segurou as pontas enquanto ela estudava. A Peggy concluiu um MBA em Administração de Empresas e conseguiu um trabalho na gigante empresa de informática IBM dos Estados Unidos. Alguns anos depois, ela mudou de empresa e seguiu carreira na Xerox Corporation, onde chegou ao cargo de executiva de recursos humanos. O Robert, por outro lado, tinha um talento natural para as vendas. A somatória desse talento para vendas, com o esforço e ambição do homem, resultaram em sua promoção para gerente geral de vendas em uma grande empresa de móveis domésticos. E assim, batalhando ali juntos e sem contrair dívidas irresponsáveis, o casal prosperou e realizaram todos os seus sonhos. Eles pagaram os estudos dos filhos, curtiram a vida, viajaram bastante, visitaram galerias de arte, que era um desejo do Robert, assistiram a diversas apresentações famosas em teatros, enfim, eles curtiram muito a vida e fizeram tudo o que tinham vontade. O tempo passou, os filhos estudaram, se casaram e saíram de casa. O James se tornou um grande neuropsicólogo e se casou com uma mulher chamada Diana. O casal James e Diana juntos tiveram 2 filhos, uma menina chamada Leah e um menino chamado Harris. A Diana, gente, quando se casou com o James, já tinha outros 2 filhos de seu casamento anterior.
Bom, já a Suzane se formou na área de administração e finanças e se casou com um homem chamado Robert Scatio. A Peg e o Robert se aposentaram com boas aposentadorias e juntaram um belo patrimônio. Mas a gente já sabe sobre a fragilidade da vida e que nada assim é eterno, né? Bom, assim como não há sofrimento que dure para sempre, também não há felicidade que não tenha fim. O casal Peg e Robert Nadel permaneceram casados por pouco mais de 40 anos, até que, lamentavelmente, no dia 20 de novembro de 2003, Robert Nadel faleceu aos 74 anos de idade, em decorrência de um ataque cardíaco inesperado. A Peg ficou bastante abalada com a partida repentina do grande amor da sua vida, principalmente porque ela sempre acreditou que partiria primeiro. Apesar da tristeza, a senhora ficou bastante confortável, morando em uma propriedade avaliada em pouco mais de $700 mil e responsável por gerenciar o patrimônio deixado pelo marido, que era de pouco mais de $4 milhões. Além de tudo isso, os médicos responsáveis pelos cuidados do Robert antes da sua morte alertaram a família que um dos medicamentos que ele tomava poderia ter desempenhado um papel importante no óbito do homem. Com isso, a família moveu uma ação contra a empresa farmacêutica responsável pela fabricação do remédio. E após alguns anos de batalha no tribunal, a Peg aceitou um acordo de indenização de quase $200 mil. Inicialmente, todas as finanças eram geridas unicamente pela Peg. Ela controlava tudo e tinha seu próprio livro caixa. Não saía nem $50 dos investimentos da família sem que ela soubesse e aprovasse. Ela era extremamente organizada com as coisas da família, mas o tempo foi passando e conforme a idade avançava, ela sentia que estava precisando de ajuda. E por fim a Suzane se tornou curadora e passou a ajudar a sua mãe. Apesar da idade avançada, a Peg era absolutamente lúcida e adorava se envolver em causas sociais. Ela se tornou até mesmo ativista do Partido Democrata dos Estados Unidos e fez parte do comitê do partido em sua cidade. Ela estava engajada em causas sociais como questões ambientais, a defesa dos direitos das mulheres e também crianças em situação de vulnerabilidade social, por exemplo. A Peg morava sozinha em sua mansão na Andover Road 644, quando algo terrível aconteceu. Nessa altura, ela estava com 80 anos de idade e falava com a sua filha diariamente, por várias vezes ao dia, na verdade. Mas no dia 25 de janeiro de 2014 foi bem diferente. Ela ligou para sua mãe, mas a senhora não atendeu. Imaginando que a idosa estava longe do celular, a mulher mandou uma mensagem ali de texto, mas igualmente sem resposta. Suzane então ligou no número da residência, mas nada de atenderem ao telefone. Bastante preocupada, ela correu para a casa da sua mãe e infelizmente todos os seus medos se tornaram reais. A filha encontrou a sua mãe Peg morta ao pé da escada dentro de casa. A idosa tinha sido espancada, esfaqueada e estrangulada até a morte. As autoridades foram chamadas e a crueldade desse crime rapidamente devastou todos os moradores da cidade. É claro que a Suzane rapidamente se tornou a principal suspeita do assassinato. Quando ela chegou ao local e se deparou com a mãe naquela situação, ela teve ali o instinto imediato de remover a faca que estava cravada no peito da mulher, e só depois disso que ela ligou para as autoridades. Também não demorou muito para os investigadores descobrirem que a Suzane estava com o acesso liberado para gerenciar as finanças da mãe, e como já é de se esperar, de vez em quando mãe e filha divergiam sobre a melhor forma de utilizar os recursos. Esses desentendimentos eram pontuais, não envolviam grandes quantias e eram considerados normais pelos médicos da senhora, porque ela naturalmente não estava mais raciocinando com tanta clareza. Apesar de ninguém da família enxergar qualquer motivo para Suzane tirar a vida da sua mãe,
os investigadores desse caso estavam bastante convencidos de que o caso seria rapidamente esclarecido. Para eles, aquele era um caso frequente e bastante simples. A filha queria utilizar os recursos financeiros da mãe, a mãe protestou, houve ali uma briga, as coisas fugiram do controle e a mulher atacou a mãe em uma crise de fúria. E depois que percebeu o que tinha feito, acionou as autoridades. A Suzane, logicamente, se esforçou bastante para justificar seu DNA por toda a casa. Ela explicou que visitava a mãe ao menos 3 vezes por semana, além de falar com ela todos os dias por telefone. Então era provável que tivesse cabelos dela por toda a casa, impressões digitais em todas as portas e também no corpo da idosa, porque assim que tirou a faca do corpo da mulher, ela tentou fazer uma rápida manobra de ressuscitação, mas não deu certo. Apesar de todos esses esclarecimentos, é correto dizer que toda a equipe de investigação se concentrou exclusivamente na Suzane. A perícia concluiu que nenhuma porta tinha sido forçada e também nenhum objeto tinha sido roubado da residência. Detetives disfarçados passaram a seguir a mulher e tirar fotos dela, numa tentativa de flagrá-la em alguma situação que pudesse comprometê-la. Alguns investigadores analisaram todo o histórico financeiro da mulher a fim de encontrar motivos pelos quais ela precisaria de dinheiro rápido. Entrevistaram também diversas pessoas com a intenção de esclarecer se havia brigas recorrentes entre a mãe e a filha, se elas eram violentas uma com a outra e todas essas coisas do tipo. Mas assim, nada foi encontrado, porque todos naquela família eram muito unidos. Apesar disso, como eu acabei de dizer, os oficiais estavam crentes de que esse caso seria resolvido com a prisão da Suzane, e portanto, não estavam considerando outras pistas. Até que entra uma outra pessoa nessa história, uma mulher chamada Darcy Greenberg, que era uma velha conhecida da família. Ela conviveu com a Peg por muitos anos e tinha acesso irrestrito à residência. A Darcy conversava semanalmente com a Suzane, o James e também tinha uma grande amizade com a esposa do James, a Diana, que era a nora da Peg. O casal James e Diana estavam morando na Flórida, mas estavam passando por um momento delicado em seu casamento. A Peg tinha admitido para sua amiga Darcy que estava enviando cheques para o seu filho e para sua nora para ajudar com as crianças. Os 2 netinhos da Peg eram filhos do James e a vovó não queria que faltasse nada para eles. Mas apesar dos problemas financeiros, o casal James e Diana estavam enfrentando ainda incompatibilidade matrimonial. Eles não estavam mais se entendendo, a Diana não estava mais trabalhando fora e também não estava mais gostando dos Estados Unidos. A Darcy revelou algum tempo depois que em uma conversa telefônica com a Diana, ela revelou que tinha vontade de deixar tudo para trás, pegar seus 2 filhos e ir embora para a Jamaica. Bom, gente, a Darcy decidiu procurar a polícia por conta de um detalhe bastante curioso. Ela passou a receber ligações da Diana todas as manhãs. A mulher parecia muito nervosa e estava em busca de informações sobre o andamento do caso. Todos os dias ela ligava perguntando como estavam as investigações, queria saber o que a polícia tinha descoberto e até mesmo quando as autoridades prenderiam a Suzane. E a cada dia a voz dela parecia mais e mais nervosa, preocupada e assim sufocada. E foi em um desses telefonemas que a Diane contou para a Darcy que estava arrumando as malas de um de seus filhos e iria embora definitivamente para a Jamaica. A Darcy então procurou a polícia e contou tudo o que eu acabei de dizer para vocês. Os investigadores colheram o depoimento da Diana. Eles achavam que a mulher e seu marido estivessem na Flórida no momento do ataque, mas a Diana explicou que ela esteve em Washington para participar do casamento de uma amiga. Os oficiais grampearam o telefone da mulher e aí sim eles decidiram seguir essa linha de investigação e deixar a Suzane em paz, de lado. Eles começaram a suspeitar que outras 2 mulheres estivessem envolvidas e estavam acobertando algo muito grande.
e foi daí que eles conseguiram evidências de que a Diana realmente tinha voado no dia do assassinato. Mas ela nunca chegou no tal casamento da sua amiga. Os oficiais descobriram também que o James estava prestes a entrar com um pedido de divórcio, o que impediria a Diana de continuar recebendo o dinheiro da Peg. A Suzanne conversou com os oficiais novamente e fez 2 acusações contra a Diana. Ela afirmou que a mulher manipulava a Peg e utilizava os seus filhos para persuadir a idosa a enviar mais e mais dinheiro. De acordo com a Suzanne, se a Peg não enviasse dinheiro, a Diana não deixava a sogra ter contato com os netos. Era basicamente ali como se fosse uma assinatura mensal de netos. A mulher tinha que pagar para poder ter ali contato com os netos dela, né? Era netos on demand. Esse caso se tornou bastante falado nas mídias e muitas pessoas estavam dispostas a falar por que a Peg era uma boa pessoa e defendia diversas causas sociais. Então todos queriam que a justiça fosse feita. Após algumas semanas, as autoridades descobriram que a Diana pagou um parente chamado Otis Grant para ajudá-la a encontrar alguém disposto a tirar a vida de uma doce senhora. E foi por isso que ela viajou para Washington. Ela voou para o estado para se encontrar com uma mulher chamada Andrea Benson, a quem a Diana ofereceu uma recompensa de $10 mil em dinheiro pela conclusão do serviço. A dupla maligna então dirigiu até Nova York e não foi nada difícil entrar na casa da Peg, porque embora estivesse de madrugada, obviamente ela imaginou que as crianças estivessem junto e rapidamente abriu a porta para sua nora. Assim que entraram na residência, a Andrea sufocou a Peg enquanto a Diana esfaqueava e batia sua cabeça no chão. Para cobrir seus rastros, a Diana foi bastante esperta e deixou seu telefone celular em Washington, aos cuidados de uma mulher chamada Tanisha Joyner. Em maio de 2014, tanto a Diana quanto a Andrea foram presas sem fiança, acusadas do assassinato da Peg. O James não sabia nada sobre o envolvimento da sua esposa na morte da sua mãe e ficou bastante abalado quando descobriu que a sua esposa utilizava seus filhos para chantagear a sua mãe. A Diana acabou confessando o crime e dando detalhes de como tudo aconteceu. Ela admitiu também que fez tudo isso por dinheiro. Ela sabia que seu marido estava pensando em pedir o divórcio e não queria reduzir o seu padrão de vida, por isso planejou a morte da mulher, acreditando que em poucos dias o James e a Suzanne receberiam o seguro de vida da mulher e também a herança milionária. A Diana estava confiante de que tudo isso aconteceria antes do seu divórcio ser concretizado, então ela sairia desse casamento com uma boa grana no bolso. A mulher reconheceu que talvez não pudesse desfrutar de um alto padrão de vida nos Estados Unidos com a parte que receberia, mas os seus planos originais eram de passar a mão na grana e voltar para a Jamaica, onde ela teria a vantagem da cotação da moeda, ou seja, seus dólares americanos se multiplicariam ao serem convertidos para a moeda da Jamaica. E daí sim ela teria uma vida de princesa. Tanto a Diana quanto a Andrea revelaram todo o plano em detalhes, porque foram orientadas por seus advogados para que fizessem isso. Eles esclareceram que enfrentar um julgamento estava totalmente fora de questão. A promotoria tinha cópias das gravações de ligações telefônicas entre elas. Lembra que os investigadores tinham grampeado o celular da Diana? Além disso, existiam diversas testemunhas, como a Suzanne, por exemplo, que sabia sobre as chantagens que a mulher fazia em troca de dinheiro. Os advogados de defesa teriam que enfrentar ainda o testemunho da Darcy, que, como já sabemos, recebeu diversas ligações da Diana assim que o crime aconteceu, e ficou sabendo pela própria boca da acusada que ela pretendia fugir dos Estados Unidos. O parente da Diana, o Otis, estava disposto a colaborar com a promotoria nesse caso, revelando ao júri os detalhes de como a sua parente o procurou para encontrar um assassino de aluguel. Isso sem contar que era evidente que a Andrea se viraria contra a Diana e correria atrás de um bom acordo para testemunhar contra a sua contratante. Fora todas as provas que a promotoria tinha em suas mãos para apresentar ao júri,
existia ainda uma grande pressão da sociedade em cima desse caso. Peggy Nadel era uma figura conhecida e bastante popular, então as pessoas que moravam em toda a região estavam muito alvoroçadas e queriam que os responsáveis pelo assassinato da idosa pagassem por esse crime horrível. Para encurtar a conversa, gente, a defesa não conseguiu enxergar qualquer fio de esperança para que qualquer uma das duas triunfasse em um julgamento. Com isso, em junho de 2014, a Andrea se declarou culpada de assassinato em segundo grau e foi sentenciada à pena de prisão perpétua com um mínimo de 20 anos para condicional. Foi declarado no tribunal que a Andrea teve uma infância abusiva e que sua mãe era viciada em crack. Além disso, o pai de seu filhinho estava preso por roubo e o juiz acreditou que a Andrea estava em busca de dinheiro fácil quando se envolveu no esquema e aceitou rapidamente os $10.000 oferecidos pela Diana para tirar a vida da vítima. A Andrea, pessoal, será elegível para liberdade condicional em maio de 2034. Quase um ano depois, em março de 2015, Diana se declarou culpada de assassinato em primeiro grau e tentativa de adulteração de uma testemunha em primeiro grau. 2 meses depois, em maio de 2015, ela foi sentenciada à pena de prisão perpétua com um mínimo de 23 anos para tentativa de liberdade condicional, além de mais 5 anos por tentativa de adulteração. Ela estará elegível para condicional em 2042. Ela tentou se desculpar no tribunal, dizendo que sentia muito por suas ações e pedindo desculpa pela dor que causou aos seus familiares, principalmente a seu marido. E eu, sinceramente, não sei se eu acredito nesse arrependimento todo, ou acho que foi um texto ensaiado, preparado pela defesa para ser usado 23 anos depois em sua audiência de condicional. O que vocês acham sobre tudo isso, hein, pessoal? Deixa nos comentários as suas observações sobre esse caso horrível para mim. A gente sabe que com o passar do tempo, criou-se uma narrativa aí de rivalidade entre nora e sogra, mas a verdade é que muitas vezes noras e sogras se dão muito bem, né? Mas nesse caso aí não foi bem o que aconteceu, né? E a nora tirou a vida da sogra. Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.